Mais uma conquista da direita. Mais um passo para destruir o governo atual? Não sabemos, mas vamos assistir o vídeo e já vou comentar sobre ele. Acaba de explodir uma bomba gigantesca aqui em Brasília. O filho do Lula, aquele que a gente já sabia que estava recebendo 300 mil reais por mês, né? A mesada que ele recebia do careca do INSS por ser o facilitador no roubo dos velhinhos do INSS. Pois bem, esse mesmo filho do Lula, que agora fugiu para a Espanha porque sabia que as investigações chegariam até ele, acaba de ser delatado por duas das pessoas que foram presas. Eles foram presas em novembro do ano passado e decidiram delatar. Uma nova delação envolvendo o escândalo do INSS colocou o nome do filho do presidente atual no centro de uma polêmica em Brasília. 2 investigados presos decidiram colaborar com a justiça e, segundo informações divulgadas, citaram o nome de Lulinha como parte do esquema que está sendo apurado. Se confirmado, o caso pode mudar completamente o rumo da CPMI do INSS. A pergunta agora é: essas delações vão gerar medidas concretas da Polícia Federal ou o caso ainda depende de provas mais robustas? Hoje eu vou te explicar o que foi dito, o que é fato, o que ainda é investigação e o que pode acontecer a partir de agora. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal e preste atenção porque essa história pode ter desdobramentos grandes nos próximos dias. Lulinha foi delatado no esquema do INSS. Virgílio e André Fidelis, que estão presos por conta da farra do INSS, delataram finalmente Lulinha. E era algo que nós já sabíamos, já esperávamos, porque Edson Claro, ex-sócio do careca do INSS, já havia dito que ele recebeu 25 milhões de propina e recebia 300 mil reais de mesada do careca do INSS. E aí nós vimos lá na CPMI, a base governista, a esquerda, relutou para rejeitar a convocação de Edson Claro e rejeitou também a convocação do Lulinha. Aliás, amanhã tem mais uma convocação do Lulinha na CPMI do INSS. Vamos ver como é que vai ser a postura da esquerda. Se novamente vão fazer blindagem, porque a família toda está envolvida. É Lulinha, é Frei Chico e também o descondenado Lula. Não poderia ser uma data tão especial como essa. O Virgílio simplesmente decidiu abrir a boca e entregou o Lulinha, o filho do Lula. Escancaradamente, o filho do Lula está envolvido até o pescoço com o roubo dos aposentados. E olha, a gente fica feliz não porque eles roubaram o povo brasileiro, mas a gente fica feliz porque muitos da esquerda ficaram aqui ladrando, dizendo que o filho do Lula não tinha nada a ver com isso. Agora vocês entendem por que a base governista, por que a esquerda relutou tanto e trabalhou para rejeitar a convocação de Edson Claro, ex-sócio do careca do INSS, que inclusive queria ir à CPMI para prestar esclarecimentos e disse que Lulinha recebeu 25 milhões de reais do careca do INSS e recebia 300 mil reais de mesada. Aliás, nós agora também entendemos por que a esquerda rejeitou na CPMI do INSS a convocação de Lulinha. Amanhã, inclusive, na CPMI do INSS, há um outro requerimento para a convocação de Lulinha. Vamos ver como será a conduta da base governista, da esquerda, do PT, se eles vão ter a pachorra de blindar mais uma vez Lulinha, porque o que está acontecendo lá é blindagem. Agora, tem um outro depoimento explosivo que está para acontecer. Então, segundo os relatos divulgados, 2 investigados presos no caso conhecido como farra do INSS decidiram firmar acordo de delação premiada e teriam citado o nome de Lulinha como alguém que teria ligação com o esquema. É importante destacar que essa delação não é condenação, é uma acusação que precisa ser comprovada com provas e, de acordo com o que está circulando, os delatores afirmam que haviam pagamentos mensais e valores elevados envolvidos. Essas informações agora passam a fazer parte da investigação oficial. Além disso, gente, a expectativa sobre como a CPMI vai reagir é grande. Já houve tentativas anteriores de convocações que geraram embate político dentro da comissão e agora, com delações formalizadas, o cenário pode mudar. Existe também debate jurídico sobre possível pedido de prisão
preventiva, caso haja entendimento de risco, né? A investigação ou aplicação da lei. Mas isso depende exclusivamente de decisão judicial com base em provas concretas. Ou seja, o caso entrou em uma nova análise, uma nova fase. Se as delações forem confirmadas com documentos e rastros financeiros, o impacto político pode ser enorme. Se não forem comprovadas, podem perder a força. E eu quero saber de você. Você acredita que a investigação deve avançar imediatamente com medidas mais duras ou acha que é preciso cautela até que tudo seja comprovado? Comente aqui embaixo a sua opinião. Lembrando, para delatar tem que apresentar provas. E o que eles estão falando na delação? Que sim, o filho do Lula, o Lulinha, está envolvido no esquema de roubo do INSS, está envolvido com careca do INSS e recebeu uma mesada de 300 mil reais. O filho do presidente da República ajudou a roubar os velhinhos do Brasil. E agora? Vão continuar negando o envolvimento do Lulinha no esquema do INSS? E não para por aí. Há boatos, inclusive, que o careca do INSS também está na iminência de delatar o Lulinha. O careca do INSS já está em tratativa avançada de também fazer acordo de colaboração premiada. Aí surge a pergunta: o que é que a Polícia Federal está então esperando para pedir a prisão preventiva do Lulinha? Porque é isso que tem que acontecer, segundo o Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. E como todo mundo sabe, Lulinha está fugido do Brasil. E não é de hoje que tem o pescoço cheio de lama nesse crime. A cabeça do roubo disse que o rabo se chama Lulinha da Silva. Estão dizendo aí que vai sobrar até pro Frei Chico. Aliás, eu acredito que vai chegar até no mentor desse esquema, que é o descondenado Lula. Então não adianta dizerem que não pediram antes a prisão preventiva do Lulinha, porque até então não tinham elementos contra ele. Em dezembro já tinha testemunha dizendo que o Lulinha recebia a mesada do careca do INSS. E segundo foi divulgado pela imprensa, no início de janeiro, a PF já estava apurando o envolvimento do Lulinha como sócio oculto do careca do INSS. Então não é novidade para ninguém o envolvimento do Lulinha nesse esquema do INSS. Por que é então que Lulinha não está preso preventivamente, ou ao menos com mandado de prisão por ter fugido do Brasil, se escusando da responsabilização da lei penal brasileira? A gente vem falando isso há 3 meses, mas agora finalmente está oficializada uma delação, não é de uma, é de 2 pessoas que colocam o Lulinha ali no centro do escândalo do roubo dos velhinhos do INSS. E ainda nem começamos a CPMI do Banco Master, que envolve ali outros grandes nomes. Eu não quero duvidar em hipótese alguma das nossas instituições, mas essa notícia aqui me colocou uma pulga atrás da orelha. Se está havendo interferência do Lula na defesa do Lulinha. Homem que denunciou careca do INSS e Lulinha reclama de abandono da PF. O ex-funcionário já foi considerado uma testemunha-chave pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a chamada farra do INSS. Essa testemunha, que se sente abandonado, disse que conhece o careca do INSS há quase 2 décadas. Com essas novidades de hoje, dessas delações premiadas entregando Lulinha, ele deve sim juridicamente ser preso preventivamente e o Ministério da Justiça deve pedir sua extradição para o Brasil. Agora, oficialmente investigado, a justiça brasileira não pode admitir que ele se furte, que ele fuja da aplicação da lei penal brasileira. Veremos então os próximos passos da Polícia Federal agora com essa delação premiada. A Polícia Federal pode e deve pedir a prisão preventiva do Lulinha, e o pedido vai para o ministro André Mendonça, que juridicamente já está embasado a decretar a prisão preventiva desse criminoso, que é assim chamado nas delações premiadas. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Essa é uma bomba que pode muito bem enterrar qualquer possibilidade do Lula sequer tentar uma reeleição no Brasil. Nós estamos vivendo aí uma pesquisa que saiu hoje, já mostra o Flávio na frente do Lula no segundo turno, a rejeição do Lula explodindo, isso porque não tinha chegado ao conhecimento do público
o filho dele roubando. Qual que vai ser a reação desse governo? Eu sei que agora os petistas aqui em Brasília estão desesperados, correndo para todos os lados igual barata tonta, porque realmente eles estão percebendo que isso é um escândalo que tem o potencial de destruir a reeleição do seu chefe lá do crime organizado. E me lembro de nós dizendo para eles que era melhor fechar um acordo de delação do que eles serem presos por causa de crimes de peixes maiores do que eles. A gente não queria peixe pequeno. A gente poderia até diminuir a pena deles caso eles entregassem pessoas maiores, e é exatamente isso que está acontecendo. E eu devo lembrar, já gravei vídeo sobre isso, ainda tem a delação do careca do INSS, que deve chegar também em muita gente poderosa, mas só o fato de já ter 2 servidores centrais no escândalo do INSS entregando gente tão grande como uma ex-ministra de Estado e o filho do presidente da República já mostra que a CPMI não está terminando em pizza. Não só o careca está preso, o Stefanuto está preso, várias figuras centrais do esquema estão presas e a gente vai seguir até o final. Vai ter filho do Lula, vai ter ex-ministra do Bolsonaro, quem quer que seja, de esquerda ou de direita, que tenha roubado, a gente vai... Bom, o que está claro agora é que escândalo do INSS ainda está longe de terminar. Novas delações podem surgir, novos nomes podem aparecer e a pressão política deve aumentar nos próximos dias. Mas no fim das contas, tudo depende de provas. Se houver comprovação, as consequências podem ser sérias para qualquer pessoa envolvida, independente de partido. Se não houver, o caso pode se transformar apenas em mais um grande embate político nacional. Mas aqui no canal, a gente acompanha os fatos conforme eles evoluem, com análise direta e sem exagero. Se você quer continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando sair as próximas informações, você vai saber aqui de primeira.